A paz do Senhor, gente, nós estamos aqui nesta noite, primeira noite do nosso podcast. Nós temos uma pessoa super especial, a Fátima. O Senhor tem trazido coisas tão especiais no nosso meio, né, Fátima? Sim, sim. A paz a todos. Boa noite, Bispa. Muita alegria estarmos aqui, né? Muita alegria falar de um projeto tão lindo, né? Mulheres que Levantam Mulheres começou em 2019. E agora o Senhor nos traz, né, tantas coisas e também suscita no nosso coração esse desejo de poder compartilhar das coisas que Ele tem feito. Eu tenho certeza que a cada programa o Senhor vai falar no teu coração. Nessa noite nós vamos contar um pouco da história da Fátima, como, né, Deus tem feito, o que Deus tem feito. E eu tenho certeza que isso vai testificar, Fátima, o coração de pessoas que nos assistem. Muito bem. Fala para nós como foi a sua infância. Bom, eu tive uma infância muito pobre, né? E na época éramos em 4 irmãos. Veio uma caçulinha, eu tinha por volta de uns 7 anos, que foi a minha princesa, minha boneca, amava cuidar. Em casa a gente tinha esse costume de o irmão cuidar do outro. Então eu era responsável pela pequena, eu cuidava da pequena, e eu amava fazer isso, né? E brincava muito, aquelas coisas de criança. Sim. Que antigamente a gente não tinha o que tem hoje em dia, né? Então era aquelas brincadeiras de rua mesmo. E numa dessas brincadeiras, eu com essa minha irmã no colo, ela caiu, nós caímos juntas, né? Eu caí com ela. E infelizmente, meses depois, ela veio a ter alguns problemas, né? E chorava muito, e teve um probleminha no olho, e foi exatamente, por incrível que pareça, fez um galo quando ela caiu de um lado, e esse olho, futuramente, quando ela começou a ficar doente, ele começou a dar problema. E ela tinha quanto tempo? Nessa época, ela tinha 9 meses. 9 meses. E eu tô falando disso porque é para complementar a minha infância mesmo, sim, porque sim, entra tudo aí, sim, né? Sim. E assim, essa menina veio ficando doente e médico, antigamente não tinha tantas condições como tem hoje, né? Os hospitais eram muito longe, tudo era muito difícil. E foi descoberto câncer. Meu Deus. No olhinho dela, e foi feita uma cirurgia, tirou, e foi um sofrimento. Foram imagens que por anos marcaram, né? Demais. E ela faleceu aos 2 anos. Meu Deus. Então, a minha infância, a partir daí, porque eu era uma criança, né? Quando ela faleceu, eu não tinha nem 10 anos ainda. Meu Deus. E a partir daí, eu não tive mais infância, porque foi muito triste. Como não se conhecia psicólogos, o que é depressão, né? Ela fica muito triste porque está sentindo muita falta da irmã. Mas tinha uma culpa aí. Tinha uma culpa que todas as vezes que alguém perguntava para minha mãe, e isso eu conto a história, né, no livro, perguntava para minha mãe assim: do que Eliana faleceu? Eliana morreu, foi de um tombo que a Fátima caiu com ela. Meu Deus. Que a Fátima derrubou ela, na verdade, era isso. E assim, o peso da palavra. Sim. Né? E nem eu tinha consciência de quanto isso estava me trazendo dor. E então, assim, eu era uma criança muito triste, muito deprimida, sentia muita falta da minha irmã. Por meses e meses e meses, assim, acho que por ano até, eu sentava na mesa nós íamos jantar, sempre jantava. Quando meu pai chegava, a gente estava assim, todo mundo tinha que sentar na mesa, meu pai era muito bravo. E eu via a Eliana. Meu Deus. Eu via a Eliana sentadinha na mesa, e eu começava a chorar, eu não conseguia mais comer. Então eu fui muito doente, porque eu tinha muito problema de pressão, muito problema de fraqueza, porque eu sempre fui muito magra mesmo. E essa tristeza, que era uma tristeza. E a verdade é que depois a gente vai entendendo o quanto o emocional, né, nos faz mal, né? O quanto a angústia, a opressão, a dor nos traz doença mesmo, né? Nos adoece. Adoece. Né? Adoece o físico,
E o mental, e a alma, né? Então você seguiu uma adolescência já com bastante dificuldade aí. Eu trouxe essa depressão da infância para a adolescência. Meu Deus. Né? E fui levando essa tristeza. Faltava alguma coisa. Eu era triste. Eu não tinha alegria. Sim. Por mais que você ri, brinca, adolescente tem essas coisas, né? Mas assim, eu era muito deprimida, eu era muito triste, eu era muito fechada. Você até fala que tem um episódio da tua vida que você não contou no livro. Tem. Faltava alguma coisa para mim. E entre os 17 e os 18 anos, eu tentei suicídio por 2 vezes. E foi muito sério. Fiquei 10 dias em coma, eu fui entubada. E a primeira vez. Aí voltei para casa, estava bem, me recuperei. Meses depois, eu tentei novamente. Porque eu tinha uma necessidade, eu queria morrer, eu não tinha alegria para viver. Não tinha sentido sua vida. Não tinha sentido. Você sabe que a gente trabalha na área de saúde, né? Eu trabalho na área de saúde e nós temos uma grande preocupação, principalmente a gente vai percebendo esse ataque que tem principalmente na adolescência, né? Sim. Na juventude, que a família não está preparada para observar, para conduzir isso. Então, você teve o primeiro episódio, você volta para sua casa, né? Provavelmente não teve esse apoio que você precisava, nem resposta que você precisava. E aí, tem até famílias que acham que é uma bobagem, né? Para chamar atenção. Para chamar atenção. Muitas pessoas vão pensando assim. E aí você vai para uma segunda tentativa. E graças a Deus que Deus tinha uma obra na tua vida. Eu falo que Deus, tudo isso, né, que veio acontecer, às vezes a gente se lamenta, sempre se lamenta, por que não aconteceu isso antes? Sim, não é sim, assim? Sim. Sempre a gente está falando isso, mas tem um tempo para tudo. A palavra do Senhor diz isso, né? Em Eclesiastes 3, que há um tempo para todo propósito de Deus. Sim. E aí você sai, então, desses 2 episódios de tentativa de suicídio, e aí você vai seguir na sua vida, e quando você se casa, quando você conhece o pai dos seus filhos, como isso aconteceu? Quando eu tentei suicídio, eu já conhecia, porque foi assim, de 15 anos, namoro de 15 anos. Né? Eu tinha uns 15 anos, namorava escondido do meu pai. E foi meu primeiro namorado. E quando eu tentei suicídio, foi por achar que não ia dar certo. Eu amava demais, eu tinha um amor demais pela minha irmã. A minha irmã falece. E eu venho carregando essa culpa de que ela faleceu porque eu a derrubei, a matei. Inconscientemente eu carregava essa culpa. Sim. Né? E eu fui depositando esse amor e essa falta em outras pessoas. Sim. Né? E eu depositei isso no meu namorado. E uma dependência emocional. Uma dependência emocional. E aí, fomos levando esse namoro, namorei com ele, ia, voltava, aquela coisa meio... E eu apaixonada, né? Hoje eu penso assim, acho que eu era meia louca, porque quando eu olho hoje eu falo, meu Deus. Ai, e aí, aos 22 anos, eu engravido. E quando eu engravido, o medo da vergonha para os meus pais, principalmente para o meu pai, né? E meu pai, ele não ia aceitar. Meu Deus. Não ia aceitar. Tanto que quando eu fui falar para o meu pai que eu estava grávida, eu já estava com a minha mala pronta, porque eu falei, ele vai me pôr para fora de casa. E ele fez isso? E ele fez. Meu Deus. E eu saí de casa, né? Eu saí de casa, eu fui para uma casa dele mesmo, porque ele tinha um outro terreno, que ele tinha umas casas de aluguel, e eu tinha uma amiga que morava nessa casa, e eu fui morar lá. E passei minha gravidez inteira sem... o meu namorado, ele queria que eu tirasse. Meu Deus. Ele queria que eu abortasse. Então, no livro eu contei pouco assim, né? E aí ele queria que eu abortasse. E eu não queria abortar. Eu falei, eu não aborto. E nós passamos a gravidez, eu passei a gravidez inteira sozinha.
toda a minha gravidez. E graças a Deus, hoje o meu filho, ele é muito feliz e é um homem realizado. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, eu olho para ele hoje, eu falo, meu Deus, ele não teve esses traumas, sabe? Porque na gestação, às vezes, você passa muita coisa para a criança, né? Sim. De ausência, a falta, o se sentir só. Rejeitar. Você não rejeitou. Exatamente. E quando foi para ele nascer, ele voltou, me procurou, que queria registrar a criança e tal, e nós decidimos, eu falei para ele que eu só ficaria se realmente assumisse, né? Sim. E nós fomos morar junto e depois casamos. Então, assim, essa gravidez, esse trauma, ter saído de casa, ficar sozinha, nesse abandono, né? E ainda ser rejeitado. Você foi rejeitado, mas graças a Deus você não rejeita seu filho. Sim. E vocês tiveram muitos filhos, né? 5 filhos. 5 filhos. E como foi esses anos de casamento, hein? Terrível. Foram... Ainda bem que passou, né? Graças a Deus. Ai, Deus tem propósito nas nossas vidas. Meu Deus. Então, foi terrível, bispa, não foi fácil. Era muita briga, era muita humilhação, era... situações que hoje eu olho para trás, eu falo, hoje eu não tenho mágoa, eu não tenho nada. Assim, graças a Deus, eu perdoei mesmo, porque ele vai na minha casa, ele frequenta a minha casa hoje, normal. Mas eu vivi uma vida que... ele mesmo uma vez falou para a irmã dele assim, que ela comentou comigo, que eu me dou muito bem com a família, né? A gente se dá super bem. Ele falou assim... Eu me arrependo tanto de tudo que eu fiz com a Fátima. E ele foi seu único namorado, né? Foi. Seu único namorado. Foi o primeiro homem na minha vida. Seu namorado. Eu li outro homem. Eu li isso. Então, uma entrega tão grande, tão verdadeira, né? Exato. Oh, meu Deus do céu. Então, assim, aí as pessoas perguntavam pra mim assim, por que você aguentou um casamento de 18 anos, né? E tão sofrido. E você sofreu tanto. Porque meu filho mais velho vai completar 40 anos, né? E aí, quando você olha para esse tempo lá atrás, 80 e poucos, os anos 90, não é como hoje. É bem diferente. Sim. A mulher, ela era mais submissa. E eu já tinha envergonhado minha família, meu pai, por ter engravidado, né? E depois deu certo de casar e tudo. E... eu queria que desse certo aquele casamento, pelos meus filhos e pela vergonha mesmo de ser uma mulher separada, né? Por isso que eu fui aguentando essa situação, que foram muitas situações de... Mas aí você vai falando que no livro que teve um momento que você tomou a sua decisão, né? Sim, quando eu pensava assim, eu falava muito isso. Um dia meus filhos vão crescer e tudo isso vai acabar, né? E meus filhos, graças a Deus, foram crescendo. O mais velho estava com 17 anos. Teve uma situação que foi muito triste. Foi onde ajudou eu a tomar a decisão. Foi formatura do meu filho no Senai. Eu estava extremamente feliz. Meu filho estava se formando no Senai, num curso de eletricista, né? Que, graças a Deus, que até hoje ele tem essa profissão e se desenvolveu muito nisso. E foi formatura dele, e o pai dele não foi na formatura dele. E aí foi eu, minha irmã, meu cunhado e meu filho. E acho que eu levei mais um filho meu, um outro menor. E saímos, fomos comer uma pizza. Depois eu sei que chegamos em casa por volta de uma meia-noite, mais ou menos, da formatura. E ele feliz, meu filho estava tão feliz, né? Todo arrumadinho, bonitinho, de gravata e tal. Sim. E ele entra em casa segurando uma flor, uma rosa que ele tinha ganhado, e o canudo. Ele falou: mãe, vou mostrar pro vô, que morava na frente, eu sempre morei no fundo. E aí ele chama ele e fala assim, ele chamava ele de Neguinho, ele chama ele e fala assim: Neguinho, seu cachorro. Meu Deus. Vai deitar, porque já é tarde. Foi tão doído isso, foi... Acho que foi uma coisa... O meu filho não tem essa lembrança, graças a Deus.
Mas me machucou demais aquele dia. E eu falei, a partir dali eu tomei uma decisão, realmente eu precisava me posicionar, né? E foi quando eu tomei a decisão de me separar. E me separei, graças a Deus. Ele saiu da minha casa, porque eu morava nos fundos da casa dos meus pais, né? E na verdade ele nunca quis, né, Fátima? Não. Porque tem situações assim, né? Onde tá, porque eu creio muito em um Deus que é Deus de restituição de casamentos. Mas essa história que você vai contando, até quando nós estamos mais perto, com mais detalhe, ele nunca te honrou. Não. Ele nunca honrou seus filhos. Ele nunca quis, né? Nunca quis. Ele nunca quis. Tanto quando você decide, tudo bem para ele, tudo bem. Não foi isso mesmo, né? Tudo bem. Mas graças a Deus, aí você segue. Eu lembro quando eu te conheci, você tinha uma oficina. E super agitada. Eu ia, chamava, conversava. E a Fátima arrumava as roupas para eu pôr. E sempre ali, né? Trabalhando falando muito. De Jesus. E você correndo para lá e para cá. E graças a Deus, quando eu te vejo hoje tão restaurada, eu falo, meu Deus, que coisa linda, né? Porque graças eu lembro essa época, né? Tão desequilibrada, tão totalmente, tanto, né? Sem o objetivo certo. E aí você se converte, né? Exato, graças a Deus. Como foi isso? Tudo preparado, né? Deus já tinha os planos dele. E eu conheci a Bia. A Bia levando roupas para me fazer e me evangelizando. E eu já com o pezinho ali, mas meio relutante. E foi conhecer. Eu falei, pedi para Deus uma direção. Eu queria uma direção. Eu falei, Senhor, se eu tiver que ser evangélica, ok, para mim tudo bem. Eu nunca tive preconceito, nada, estava tudo ótimo. Mas eu queria um lugar onde eu criasse raiz. Eu queria encontrar o lugar certo. Eu não queria me decepcionar, né? E a Bia falando, as meninas da igreja indo lá, te conheci, me apaixonei. E foi aquela coisa, vendo, o movimento da igreja era bem, né? Aí a Gui começou a me convidar, a Mel começou a me convidar. A Gui convidava, mas a Mel foi que me levou. E eu fui conhecer a igreja. Nossa, me apaixonei no primeiro dia. E aí no outro domingo, passou um domingo, não fui no outro, e eu comecei a pedir para Deus, Senhor, se for eu quero uma resposta. Sim. E quando eu cheguei na igreja, no culto, maravilhoso, já tinha um bispo lá e falava-se muito desse bispo Ojair, do bispo Ojair. Eu falei, nossa, quem é esse homem? Ele é a figura mesmo. E aí eu falei, gente, quem é? O bispo Ojair tá aí. E quando ele sobe, eu falei, Jesus, a resposta. Graças a Deus, né? A resposta onde Deus preparou para mim. Porque já estava tudo preparado, bispo. Isso. Eu tenho certeza que já... Nós temos certeza. Nós vemos Deus nos detalhes, né? Exatamente. E só depois que a gente começa a entender as coisas, né? E o bispo Jair, ele foi um pregador que dava discipulado. Olha, eu acho que há uns 30 anos atrás, ou mais até. 30 anos atrás. Ele dava discipulado para nós, né? E depois eu nunca mais vi esse homem. Aí quando eu chego lá, ele faz parte dessa igreja. Meu Deus. E eu falei, meu Deus, se ele está aqui, é aqui que Deus quer que eu fique, né? Que bênção. E graças a Deus que foi. E que eu tenho certeza que é o lugar que Deus preparou mesmo. Converte, aí você vai para a restauração. Aí vem para a restauração, onde Deus vem completar a obra que faltava, né? Porque eu tinha um trauma com morte, de perder pessoas, né? Eu vou voltar um pouquinho na morte do meu pai. Meu pai morre em 2002, né? Quando meu pai falece. Para mim foi mais uma... Eu morri um pouquinho também. Eu entrei novamente numa depressão terrível e eu não aceitava a morte do meu pai, eu não aceitava. E as pessoas não entendiam aquele meu sofrimento. Tudo que eu senti na morte da minha irmã quando eu era criança, eu senti na morte do meu pai. Entendi. Não estava resolvido, né? Exatamente. E assim, nem eu entendia como que era tanto sofrimento por uma morte que eu sabia. Mas assim, a gente espera que vai morrer um dia, né? Todo mundo, as minhas irmãs, todo mundo começaram a aceitar e eu continuava sofrendo, né?
Aí quando eu venho para Restaurados, eu trago essa bagagem. E Restaurados, já falo o que é, né? Restauração, né? E Deus me restaurou. Só para o pessoal entender um pouquinho, nós tivemos em 2021 uma direção de Deus para fazer 24 horas de parte da restauração. Nós estávamos em pandemia. Sim. Todos os anos nós tivemos retiro de mulheres e o Senhor me deu essa direção. Nós vamos 24 horas de restauração e quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com quão grande era o sofrimento emocional, né? Ali foi muito confronto na vida de mulheres e a gente entendeu que não poderia ficar nas 24 horas. E o Senhor tinha nos entregado há muito pouco tempo uma casa, né? Eu comecei a sonhar com a casa de mulheres, uma casa rosa para cuidar de mulheres. E aí o Senhor traz tudo junto, né? Traz o projeto de 24 horas, traz a casa. E aí nós seguimos, então, um caminho, não só os passos de 24 horas, mas um caminho de restauração, que hoje nós estamos na 3ª turma, a Fátima foi a primeira. E ela sai, então, desse retiro e vem para Restauradas, né? Foi. Nossa, lá no retiro foi bênção. Aí logo em seguida, quando fala que vai continuar, eu já queria estar, porque para saber o que ia acontecer, porque ninguém sabia, né? Sim. E as coisas foram acontecendo. A Dani, né, vem trabalhando com a gente e foi extraordinário tudo que aconteceu, né? Foi. E ali Deus já estava preparando o que vinha, né? Que até no livro tem uma frase, vou ler, tá? Pode, por favor. Deus me preparou para dias difíceis, né? Quando abre. E ele já sabia tudo, porque graças a Deus sabe todas as coisas, né? Nós não sabemos de nada mesmo. Minha mãe é uma mulher muito forte, muito saudável, uma mulher nossa, é uma guerreira. E assim, aí eu quero falar um pouquinho, assim, rapidinho, quando eu digo lá atrás as palavras que me machucaram e que vem de uma ignorância, né? Não era por uma falta de amor que queria machucar, mas era natural falar aquilo. Sim. E assim, o meu inconsciente tomou, né? E aí eu trago essa bagagem para casa de mulheres, né? Para restauração. E vai trabalhando, mas eu não percebo. Para ser sincera, eu não percebo o que está acontecendo comigo, se aconteceu alguma coisa comigo. E aí minha mãe fica doente, ela pega Covid, que o medo dela era pegar Covid, e ela pega Covid. E é internada, e foram 14 dias mais ou menos de internação pela Covid. Quando ela ia ser liberada, que já estava bem, ela pega uma infecção. E acaba. Ali ela para de falar, que até então a gente acompanhava pelo celular o tempo todo, né? Ela tinha medo de ficar sozinha, né? Porque ela tinha medo de ficar só e ela tinha medo de morrer. E nunca tinha sido internada. Minha mãe foi internada há 40 anos atrás, ou não, mais de 40, umas 50 anos atrás, quando ela teve minha irmã, uma das irmãs das últimas, né? E aí a gente vai acompanhando ela, né, pelo celular, porque para ela não se sentir só, e aí vem esse momento que ela entra na morfina e não fala mais conosco. Meu Deus. E Deus vai preparando tudo isso. E eu tinha pego Covid, eu não sabia, e eu fico doente, eu não tô conseguindo, porque a gente não conseguia mesmo ir pro hospital. Nos primeiros dias eu ia muito. E é importante falar que você morava no mesmo quintal com ela, parede com parede, né? E assim, eu tava deitada à noite, ela tossia lá no quarto dela, e eu ficava ouvindo, às vezes eu levantava, ia fazer um chá à noite, levava pra ela, batia na janela, falava: mãe, eu trouxe um chá que a senhora tá tossindo muito, sabe? Então assim, tudo ali era hora do almoço, às vezes almoçava, eu ia para casa dela deitar um pouquinho no sofá com ela. Então nós éramos muito juntas o tempo todo. E você falou que sua família também tinha muito medo, você não está preparada. Meu Deus. Para o momento, porque uma hora chega esse momento. As minhas irmãs, meus filhos, o pavor que eles tinham de como que eu ia reagir na morte da minha mãe. Eu lembro que nós conversamos, sua mãe estava no 19º dia internada. Aí no 19º dia nós conversamos à noite,
Aí, nossa, como são pastores, e são pastores mesmo, né? Que tá ali pastoreando mesmo seu rebanho. Estava pronta para ir no dia seguinte comigo, 6 horas da manhã. E o apóstolo também, nós fomos para o hospital. Sim. E a minha mãe, eu já tinha ido uma outra vez para ver ela uns 2 dias antes. Ela não tinha mais, não falava, não tinha resposta alguma. A respiração era muito difícil, né? Naquele oxigênio. E nós fomos, né, bispa? Isso. E quando nós chegamos lá, 15 minutinhos, nós ficamos lá em cima. E nesses 15 minutinhos, minha mãe parte, né? Foi o tempo de aceitar Jesus, fazer uma oração linda, maravilhosa que você fez. Oh, meu Deus. E nós louvamos. Foi, na verdade, assim, pra gente finalizando, né? Que está terminando nosso tempo, passa tão rápido. Mas eu lembro que nós subimos e à medida que nós louvávamos o Espírito Santo, né? Foi. Espírito Santo. E aí eu lembro que ela respondia. Ela estava sem responder, ela começava a responder pra gente. Começou a responder. Ela chorava. Foi. Né? A gente pedia pra... quando eu fiz a confissão com ela, falar pra responder com respiração, ela respondia. E teve uma hora, gente, que ela pegou a minha mão, puxou pro lado da Fátima. Foi. A Fátima foi pedindo perdão pra ela, falando que perdoava também. E ela chorou. Foi. Respirou. Chorou. E o Senhor levou, né? Foi tão lindo a partida dela. Foi. Foi tão linda a partida dela. E ali eu entendi o que Deus tinha feito comigo naquele momento. Preparado. Que Deus já tinha me curado e tinha me preparado para aquele momento, né? Porque eu senti uma paz vendo minha mãe partir. E eu senti uma paz e ao mesmo tempo eu senti uma alegria. Da forma como ela foi, porque assim, ela foi feliz, ela foi bem, Deus veio e levou ela estava... E eu senti, assim, deveria ser o momento mais triste da minha vida, que fosse me marcar para sempre, e marcou, mas assim, como um momento bom. Nós sentimos essa respiração. Eu falei, calma. Ela dormiu, Senhor, não, ela partiu. A gente pensar nisso, só Deus fazer isso, né? Mas esse é o versículo qual foi? Foi Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu lembro que a Fátima falou, agora eu entendo que é a paz que excede entendimento. Gente, a Fátima está com o livrinho na mão. Esse livro é o livro Amada. Foi escrito por 14 mulheres que passou pela primeira turma de restauradas. Nós vamos, né, trazer alguns links para que você possa adquirir, para você entender na íntegra. Tem muito detalhe que não dá para contar aqui. Sim, é pouco tempo, né? Mas uma certeza você tem, né? O Senhor cuidou de tudo. O Senhor cuidou de tudo. E tem cuidado, né, pai? Ele tem cuidado, ele já vinha cuidando para que eu chegasse nesse momento, ele cuidou daquele momento e ele vem cuidando e me tratando e restaurando ainda. Amém. Porque nós temos que ser restauradas todos os dias. E eu dou glória a Deus por esse projeto maravilhoso e eu estar nele. Graças a Deus. Só tenho que agradecer. E que essa história ande o mundo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que muitas mulheres sejam amadas, sintam amadas. Amadas, restauradas com essas histórias e que elas encontrem. Que foram escritas por Deus. Que alcance muitas mulheres mesmo. É isso porque são histórias escritas por Deus realmente. São verdade de Deus, né? Muito bem, meu amor, muito obrigada. Nada, gente, amor. Então aqui fica o podcast Mulheres que Levanta Mulheres. Nós faremos algumas, né, gravações sobre essa série Amada e cremos que muitas coisas Deus falará aos seus corações. Que Deus abençoe. Muito obrigada, meu amor. Amém. Obrigada Deus abençoe. a você. Amém.